Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Meus queridos, eu queria convidar a todos a abrir a palavra do Senhor, que está lá em Números 23, 19. Hoje nós estamos continuando a série de estudos sobre as promessas, sobre as promessas, de Deus. Hoje o nosso é promessas do Senhor, né? Porque é que eu acredito nas promessas do Senhor, né? Então eu queria convidar a todos a ler a palavra do Senhor, está lá em Números 23, 19. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós agora te colocamos, Senhor Deus, em Tua presença, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, para te pedir, Paizinho, que Tu fales aos nossos corações, que a Tua palavra, ela penetre nas nossas vidas e se faça morada nos nossos corações, Senhor, para que os ensinamentos que vão ser colocados aqui diante de Ti, diante do Teu povo, diante da Tua congregação, sirva, meu Deus, para nos confortar, nos alimentar, nos engrandecer e principalmente fazer com que nós estejamos mais próximos de Ti, Senhor. Assim é a nossa oração. Espírito de Deus, usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, não o que está no meu coração, mas o que está no Teu coração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, boa noite. Hoje nós estamos com esses estudos aí, sobre por que eu acredito. E nós hoje estamos falando sobre por que eu acredito nas promessas de Deus, né? É um estudo bacana, bem interessante. E faz nos refletir por que a gente precisa ter essa consciência no sentido de que por que eu acredito nisso? O que nós acreditamos? O que nós firmamos a nossa crença? Muitas pessoas acreditam em muitas coisas. E assim, acredito eu que tem muito estilo de vida de muita gente que tem isso marcado na sua vida como algo que, pelo que ele acredita. Às vezes as pessoas direcionam a sua vida toda, as suas ações, o seu modo de viver naquilo que ele acredita. E é assim. E na parte que me cabe hoje é por que eu acredito nas promessas do Senhor. E eu estive fazendo uma pesquisa, na Bíblia. Isso aqui não foi eu que fui lá não, sabe, irmão? Já estava escrito já, sabe? Tem 8.810. Eu acredito uma pessoa que escreveu isso aqui. Eu não fui atrás de saber contar promessa por promessa. Já pensou? Se eu fosse contar as 8.810, ainda estava lá em casa ainda contando, aí não tinha nem chegado aqui, né? Não tinha nem dado tempo. Então acredito que realmente tenha 8.810 promessas na nossa palavra de Deus. Ou seja, tem até Bíblia de promessas, não sei se os irmãos já viram, né? Bíblia de promessas, porque realmente a Bíblia é um livro de promessas. E eu fiz questão de ler esse texto que está lá em Números 23, 19, para que a gente possa entender que o nosso Deus, Ele não é aquele Deus de mentiras, não. O nosso Deus é um Deus de verdades. E o que Ele fala é a verdade. O que Ele fala expressa unicamente a verdade. E a gente precisa entender e acreditar nisso, por quê? Porque faz parte, como eu falei, no nosso estilo de vida. Então, mas nessa noite, eu queria me concentrar em apenas 5 promessas. Dessas 8.810 promessas que tem na Bíblia, muitas são promessas de salvação, muitas são promessas do Espírito Santo,
promessas de oração, né? Pedido de oração, que às vezes a gente ora, pede a Deus e Deus promete, vai acontecer isso na sua vida, aguarde. São promessas de oração, promessas de fortalecimento, promessas dos céus, ou seja, tem várias formas de promessas que está na Bíblia. Mas nesta noite, eu queria me concentrar em apenas 5 promessas. 5 promessas. As promessas que envolvem a figura de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu podia falar a promessa de Abraão, a promessa de Moisés, a promessa de José, várias promessas. Eu podia falar a promessa de Isaías, tem muitas, mas não. Eu queria nessa noite se ater somente às promessas de Jesus, o que estão se referindo ao nosso Salvador. É bem certo que Deus, nós sabemos bem que Ele cumpre todas as promessas. Ele cumpre todas as promessas. O problema é que às vezes nós não sabemos esperar as promessas serem cumpridas. Já falaram aqui que nós somos, aperta aqui, já quer que o negócio funcione lá, né? Nós somos muito ansiosos. Nós queremos que as coisas aconteçam no estalar de dedos. Só tem uma coisa que vai acontecer no piscar de olhos, bem rapidinho, e vocês sabem o que é, né? É num piscar de olhos, nós estaremos com o nosso Salvador. Somente isso. Num piscar de olhos, nós estaremos lá. Rápido, vai ser um negócio assim, né? Somente isso. Mas no decorrer da nossa vida, como eu falei, no nosso estilo de vida, no que nós acreditamos, Deus, Ele cumpre as suas promessas. Ele cumpre. Nós homens não, né? Às vezes nós falhamos muito com as nossas promessas, né? Uma das promessas que o homem, quando falo homem, eu me refiro a homem e mulher, às vezes a maioria das promessas que o homem e a mulher falham é no casamento, né? Eu te prometo amar, eu te prometo ser fiel, né? Eu te prometo, né, na saúde, na tristeza, na alegria, na dor, né? Assim a gente tem essas promessas, a gente faz essas promessas que são os votos, e hoje muitos de nós, tanto homens como mulheres, estamos falhando nessa promessa. Mas esse aí não é o cerne hoje da palavra. O que nós vamos nos concentrar são com as promessas que se referem ao nosso Salvador, ao nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, das promessas que Ele fez ao seu povo, todas elas Ele cumpriu. Todas elas Ele cumpriu. A palavra de Deus diz assim, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É uma promessa. É uma forma da gente entender que Deus, Ele está conosco em todos os nossos dias, se assim nós o quisermos, se assim nós queremos essa situação, né? Então, Deus, Ele prometeu a vida eterna, Deus prometeu para a remissão dos pecados, Deus prometeu que nós seríamos resgatados pelo sangue de Cristo, Deus prometeu várias coisas para o povo que é aquele que quer aceitar a Jesus, que reconhece Jesus como seu Salvador. Bom, então assim, como eu disse, eu queria me referir às 5 promessas, e a uma delas está relacionada sobre a vinda de Jesus. Deus prometeu que nasceria Jesus Cristo, o Salvador. Deus prometeu que nasceria Jesus Cristo, o Salvador. E assim, o Salvador veio através de uma mulher que foi reconhecida como mulher de Deus. Deus também fez a promessa que esse homem morreria na cruz. Que este homem, ele seria como
o bode expiatório, onde todos os nossos pecados seriam colocados ali diante dele, e ali, pela morte dele, toda a humanidade seria salva. Toda a humanidade seria salva. Deus prometeu que Ele enviaria o Salvador, e enviou. E este Salvador morreria na cruz, e morreu. São promessas que Deus fez através dos profetas antigos e cumpriu. Mas tem uma promessa que ainda falta ser cumprida. Eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra em Apocalipse. Em Apocalipse 22, do versículo 12, ele diz: eis que venho em breve. Olha aí a promessa. A minha recompensa está contigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Essa é a promessa da salvação, em Apocalipse. Então Deus, Ele fez algumas promessas em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como eu falei, eu queria me ater a apenas essas 5 promessas. Jesus nasceria de uma virgem. O profeta Isaías, ele previu lá, Isaías 7,14, ele diz: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. É uma promessa. A promessa de que Jesus, ele viria e o nascimento dele seria de uma virgem. O profeta Isaías, Deus fez essa promessa através do profeta Isaías. Se assim não fosse, nós hoje estaríamos perdidos. Se nosso Salvador não tivesse vindo, hein? Como é que nós estaríamos hoje? Então, Jesus nasceria de uma virgem. E a promessa foi cumprida. Realmente o nosso Cristo nasceu de uma virgem. O nome Emanuel, como todos já sabem, significa Deus conosco, ou seja, o próprio Deus se encarnaria e estaria no meio de nós. O próprio Deus. Nosso Deus também prometeu que Jesus seria um rei. Diz assim a palavra do Senhor, lá em Miqueias, no capítulo 5, no verso 2, diz assim: e tu, Belém, terra de Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti sairá para mim aquele que deve governar Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. É uma promessa que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele seria rei, como ele é rei atualmente. Mas foi feito por Miqueias. Jesus ainda não tinha vindo a esse mundo. E a promessa já tinha dado, Deus já tinha dado essa promessa ao povo de Israel, através do seu profeta, que Jesus seria o rei de Israel. Só que muitos não entenderam e achavam que ele ia reinar, ia acabar com o Império Romano, ia destituir o imperador e ia se tornar rei. Só que o nosso Salvador, o rei dele é um reino diferente, não é um reino dessa terra. E naquela época, até os apóstolos não entenderam muito bem essa questão. Jesus, ele nasceu em Belém, conforme as profecias. Nasceu lá. Ele também foi rei de Israel, e atualmente é o nosso rei. E atualmente ele reina, um reino que um dia nós estaremos todos lá. Então, assim, eu acho interessante que tudo que
foi profetizado em relação a Cristo se cumpriu. Só tem uma coisa que não se cumpriu, mas eu chego lá. Tudo que foi relacionado a Cristo se cumpriu. Que ele nasceria de uma virgem, seria rei de Israel. E o terceiro ponto é que Jesus, ele seria crucificado por todos os pecados da humanidade, como eu falei aqui. Isaías 53, 5, por favor, irmãos, abra a palavra do Senhor em Isaías 53, 5. Isaías 53, 5, diz assim: ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Ou seja, o que Isaías profetizou, a promessa que foi dada ao povo, é que esse Salvador, esse Messias, esse que foi chamado de Emanuel, ele seria crucificado por todos os pecados da humanidade. Imagine, irmão, se Jesus não tivesse vindo, como é que nós estaríamos hoje? Como é que nós estaríamos acreditando em quê? Porque o que nós acreditamos é que faz o nosso estilo de vida. O que nós acreditamos faz com que a gente entenda que devemos seguir algo para que assim a gente vá bem. Pois Jesus morreu por todos os nossos pecados. Ele seria crucificado. Essa promessa que Deus fez, ela se cumpriu. Ele foi traspassado por todas as nossas transgressões, por todas as nossas iniquidades, os nossos pecados. Assim, eu não costumo dizer, eu não gosto de falar essa palavra nossos pecados, porque o pecado não é meu. E às vezes né? A partir do momento que você pratica, passa a ser seu. É que nem uma vez nós estávamos no consultório médico, aí eu estava conversando com o médico e disse assim: olha, eu tenho um problema renal, tenho pedra nos rins, a minha dor nos rins e tal. Aí o médico: não, a dor não é sua não. O médico até: a dor não é sua não. Ela é causada, mas a dor não é sua, não é? Tira essa dor de você. Pois aí quer dizer, às vezes a gente traz para si algo que não é nosso, né? Então isso não é seu. O pecado não é nosso. Nós praticamos o pecado. É como Paulo costuma dizer: aquilo que eu faço, que eu quero fazer, isso eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, acabo fazendo. Então não é nosso. E aí, Deus prometeu que o Salvador seria Jesus Cristo e ele morreria na cruz. E isso aconteceu. Ele não escapou da cruz. Mas também a morte não conseguiu segurar ele, né? A gente sabe disso. Jesus, ele foi crucificado pelos nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar, para que hoje nós possamos dizer: eu tenho acesso à salvação. Porque tudo que nós fizermos, meus queridos irmãos, tudo que nós fizermos, nada poderá nos levar à salvação, se não for pelo sangue de Jesus derramou na sua cruz. Tudo que você fizer hoje, se não foi pelo sangue de Jesus, não te leva a canto nenhum. Para que você tenha acesso à salvação, você precisa acreditar e crer que Jesus morreu na cruz e derramou o sangue dele em favor de todos nós. Se não, meu irmão, sua vida vai passar, vai morrer e acabou. A gente sabe para onde é que você vai, a pessoa que não acredita em Jesus. Bom, mas também Deus prometeu que Jesus, ele ressuscitaria dos mortos.
ressuscitaria dos mortos. O profeta Oséias, lá em Oséias 13, 14, abra aí, irmão, profeta Oséias 13, 14, o que é que diz a palavra do Senhor? São algumas promessas que a gente precisa entender. Oséias diz assim: da sepultura eu te chamarei, da profundeza dos mortos te farei voltar. Só teve um que voltou, foi Jesus. Jesus encontrou a morte e ela não conseguiu prender o nosso Salvador. Não conseguiu. Ele ressuscitou. A promessa que foi dada era essa. E a profecia que foi falada em Oséias, ela se cumpriu. O nosso Cristo, ele venceu a morte. E assim ele nos dá a esperança, e nos deu a esperança de vida eterna. A palavra de Deus diz também que assim como aconteceu em Cristo, ele ressurgiu dos mortos, também cabe a nós a ressurreição daqueles que confessam como Senhor. Igualmente a Cristo, nós também teremos a mesma situação, nós seremos ressuscitados no Senhor. Essa é a grande promessa. Eu creio que todos nós que aqui estamos, que confessamos o nome do Senhor, nós acreditamos nessa promessa. Eu acredito que um dia eu verei o meu Cristo. Eu acredito. Isso aí não tem nem por onde, não tem nem o que discutir. E olha, irmãos, que eu já discuti com muita gente sobre isso. Muita gente. Ateu, na minha época que eu trabalhava, as pessoas ficavam, sabe, procurando pelo em ovo, né? Chifre e cabeça de cavalo, ficavam procurando essas coisas aí, né? Para explicar alguma coisa, e eu disse: meu irmão, não dá para explicar. A única coisa que a gente pode explicar é que ele veio, ele morreu, ele ressuscitou, e um dia vem buscar a sua igreja. Pronto, isso aí eu acredito. E outra coisa, meu querido, isso eu falando com os cabras que gostam, sabe, de achar que sabe muita coisa. E outra coisa, meu querido, independente de você acreditar ou não, isso vai acontecer. Independente de você acreditar, Deus é Deus, e acabou. Deus é Deus. Então a promessa que foi dada é que Jesus, ele ressuscitaria dos mortos, assim como ressuscitou. Isso aconteceu. O profeta Oséias profetizou isso. Ele venceu a morte. A morte não conseguiu prender o nosso Cristo. A quinta é que Jesus voltará para levar a sua igreja, ou seja, os seus seguidores, para o céu. Não, essa é a promessa. Hoje, essa promessa ainda não se cumpriu. Mas eu não tenho dúvidas que isso vai acontecer. Eu não tenho dúvidas. O apóstolo João, ele escreveu que: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Está em Apocalipse 1,7. Todo olho verá. Isso vai acontecer. A promessa de que Cristo voltará, como eu li aqui em Apocalipse 22:17, em breve ele voltará. Isso vai acontecer. É uma promessa. Voltando ao primeiro texto que eu falei, para a gente ter firmeza naquilo que nós estamos falando, lá em Números 23:19, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Deus não é homem para que minta.
Então as promessas que ele fez, todas elas se cumpriram. Falta uma promessa acontecer. Como eu falei, é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E alguém tem alguma dúvida que isso não vai acontecer? Eu não tenho. Alguém tem alguma dúvida? Não tem. Porque realmente vai acontecer. Eu me lembro quando eu era menino, eu às vezes ia para aquelas campanhas da Igreja Batista. Os americanos vinham aí, eu era menino, achava bacana aquele negócio, era novidade. Os americanos estão aí, lá na Vila União, eu ia para lá. Foi a primeira vez que eu fui, engraçado, né? Batismo, eu fui batizado com o Espírito, né? Lá. Eu era um garoto, tinha meus 11 para 12 anos de idade, né? já tinha ciência do que estava fazendo. E lá os americanos, tinha uma pessoa que fazia a narração, como é que chama? Interpretava, né? E eles falavam também, faziam o significado das palavras. E ali, naquele momento, eu percebi que Jesus ia voltar no outro dia. Sabe, irmãos, era um negócio assim tão forte quando a gente recebe a palavra. Aí eu assim, quando eu fui dormir, aí eu disse assim, eita, rapaz, é amanhã. Amanhã Jesus vai voltar, né? E eu fiquei com aquele negócio lá, deitado na minha redinha, né? Eu deitado lá, sabe, Jesus vai voltar amanhã. E fiquei com aquele, né? Quase que eu não dormi direito, com aquela ansiedade de saber que no outro dia Jesus ia voltar. Assim também foi o mesmo sentimento que os apóstolos tiveram. Quando Jesus foi aos céus, próprios apóstolos tiveram esse mesmo sentimento, que o negócio é amanhã. Né? Ele foi, mas amanhã está voltando, gente, calma, vamos lá. Agora, a gente não pode jamais, meus queridos, tem gente que diz assim, mas está com mais de 2000 anos, que esse amanhã nunca acontece, esse amanhã. Por isso que é amanhã. Porque se fosse hoje, acontecia agora. Amanhã Jesus está voltando. Amanhã Ele vai vir. Ele vai buscar a sua igreja, Ele vem buscar a sua igreja. Amanhã. Daqui a pouco. Agora. Ele vem buscar a sua igreja. Então assim, como eu falei em 22, em Apocalipse 22, em breve, eis que vem em breve isso vai acontecer. E eu não tenho nenhuma dúvida, meus queridos, que essa promessa não vai acontecer. Não tenho nem dúvida. Que promessa, né? Que coisa maravilhosa. Então, é isso que a gente precisa todos os dias das nossas vidas, alimentar essa promessa no nosso coração e essa esperança que isso vai acontecer. Não se desanime, não abata o vosso coração, porque o amanhã não chegou ainda, mas vai chegar. O amanhã vai chegar, isso vai acontecer. Quer que os ateus acreditem ou não, quer que os desviados acreditem ou não, vai acontecer. Eu acredito, meus queridos, com toda a força da minha vida, da minha alma, que isso vai acontecer. Eu me lembro muito bem que eu estava ali naquele lugar onde tem aquela placa. A gente, domingo de manhã, todo domingo eu vinha para a oração. Ali domingo de manhã estava lá. Aí quem fazia a direção era eu e o Carvalho. Uma vez, o Carvalho fazia uma vez, outra vez eu fazia. Era sempre assim, ficava revezando. E eu tinha uma coisa que atribulava muito o meu coração. Era porque a minha filha tinha ido embora para São Paulo. Né? Com o meu netinho, na época ele só tinha, acho que nem 2 aninhos, né? Isso causou tanta tristeza no meu coração, isso causou tanto pesar, eu quase que chorava, quase que todo dia eu chorava, de saudades, né, da minha filha, do meu netinho. Eu ficava ali, e a minha oração era, eu ficava ali orando, pedindo e clamando a Deus, pedindo a Ele, que um dia trouxesse a minha filha de volta, né, com o meu neto. E os dias foram passando,
E um dia eu estava ali de joelhos, orando de manhãzinha, e eu senti no meu coração, irmãos, foi algo assim fantástico. Eu não ouvi a voz de Deus, mas eu senti a voz de Deus no meu coração. Dizia assim: te acalma, te aquieta, que ela vai voltar. E eu fiquei tão feliz, tão confortado, depois de orar tanto, de pedir tanto, eu fiquei tão feliz com aquilo que eu descansei, fiquei tranquilo. O meu coração já não tinha mais tristeza, pelo contrário, eu pegava aqui a minha mulher, a gente ia para lá, para São Paulo, viajava, era motivo até de visita, ir lá e fazia aquela, voltava, ou seja, foram momentos bons também. E aí depois de 8 anos, que Deus me prometeu, 8 anos, no tempo dele, no tempo de Deus, a minha filha voltou, né? E não trouxe só um, não, trouxe 2, ó. Deus é bom. Trouxe 2 netinhos, né? Um netinho e uma netinha, que Deus é bom, né? Então assim, são as promessas do Senhor. Meu querido, se você tem alguma promessa que Deus fez a você, aguarde, espere, porque vai acontecer. Você crê nisso, meu querido irmão? Minha querida irmã, você crê nisso? Vai acontecer. Aí você diz assim: ah, mas irmão, não tem nenhuma promessa de Deus para a minha vida, não. Qual é a promessa maior de que você saber que um dia você vai subir aos céus e estar com Ele? Não tem promessa maior do que essa, irmão. Eu dei aqui um exemplo de uma promessa familiar, uma promessa de oração, uma resposta de oração. Mas a promessa maior é que o nosso Cristo, Ele vai vir e vai levar a sua igreja. E lá nós viveremos eternamente com Ele. Então eu acredito que todos nós, sempre estamos clamando ao Senhor por algo nas nossas vidas. Nós sempre estamos clamando. Por sara alguma doença, cura alguma coisa, né? Senhor, me favorece lá no meu trabalho. Senhor, me dá uma promoção, sei lá. São tantos pedidos que a gente faz, tantas coisas que a gente joga ali, né, na frente do Senhor. E às vezes eu fico imaginando se Deus pudesse, não é pudesse a palavra, mas se Deus atendesse todos os nossos pedidos, né? Não seria legal? Deus sabe, na sua infinita sabedoria, que o momento que Ele cumpre a sua promessa em relação a nós é o momento certo. Engraçado que quando acontece, antes de acontecer, a gente fica ali ansioso, né? A gente fica, e depois Deus nos conforta: calma que vai acontecer. E quando acontece, aí a gente reconhece: ah, realmente, esse era o momento certo de acontecer. É incrível, né? O próprio Deus confirma no nosso coração, e a gente se sente feliz por isso. Diz assim: puxa vida, é mesmo, esse era o momento certo. Porque se tivesse vindo 1 ano atrás, 2 anos atrás, não daria legal, porque disso. Se por acaso eu tivesse acontecido isso, se eu tivesse sido transferido para um trabalho, para um local, há 1 ano ou 2 anos atrás, não teria sido legal. Então aconteceu no momento certo de Deus, e no momento certo das nossas vidas, porque Ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Eu estava também ali em oração. Como é bom a gente orar, né? Os irmãos estão assistindo a minha ausência no domingo pela manhã, né? Mas é porque não quero me justificar, né? Mas é porque a gente mora um pouquinho longe, são 13 quilômetros de distância, e aí eu venho agora, segundo, mas eu venho sempre terças, né? Às vezes nas quintas, no sábado, aí domingo de manhã, aí domingo à noite, aí, irmão, eu tenho que colocar um posto de gasolina lá em casa, certo? O negócio é complicado. Uma vez até comentando com o Carvalho, rapaz, é mesmo, o negócio é meio estreito para o teu lado. Então eu tenho que, né? Tem que ficar um negócio bem balizado, porque senão, para quem é assalariado, o negócio não é muito legal, não. Mas eu estava ali orando, clamando a Deus, mais uma. E eu pedi ao Senhor que trouxesse as minhas filhas de volta para o Evangelho. Não sei se os irmãos sabem, a minha filha mais velha, ela tem 37 anos, ela é
casada, tem 2 filhos, essa que morava em São Paulo, né? O do meio tem 35, completou antes de ontem 36, e a caçula tem 33. De 2 em 2 anos, eu e a Kelsiane fez um menino lá em casa, para ficar sempre alerta ela. E aí, a mais nova, a caçula, mora em São Paulo. Esses 3, eles eram jovens, 13, 14 anos, muito envolvidos no Evangelho. Na época da Betesda, a minha filha fazia parte do teatro, vamos dizer assim, era rato de EJC. Todo EJC ela trabalhava, ela estava lá, era bandinha, depois era um negócio, a Natália também, o Diamante, ou seja, todos eles estavam sempre atuando no EJC, e teatro da Betesda, a casa do julgamento, ali no sítio Betesda, era direto. Mas as coisas aconteceram, as desilusões vieram. A verdade é que as minhas 2 filhas se desviaram. Elas não querem mais saber hoje de ouvir falar, porque para ela, na cabeça dela, todo pastor é ladrão. Para isso vocês tiram, né? É parte desse princípio. Todo pastor é ladrão, é corrupto, só quer o dinheiro do povo. Na cabeça dela funciona assim. Foi-se embora para São Paulo, aí lá a turma lá, aquelas faculdades, foi quem entortou a cabeça delas de vez mesmo. Bom, resumindo, e eu e minha esposa orando: Senhor, traz essas meninas de volta para o Evangelho, Senhor, traz essas meninas de volta, para que elas possam reconhecer novamente o senhorio do Senhor Jesus na vida delas. Essa era a nossa oração. E assim, um belo dia eu estava ali orando de joelho, aí Deus veio e falou ao meu coração: te aquieta, te acalma, tira essa ansiedade, porque elas vão voltar. Elas vão voltar. Isso ainda não aconteceu, mas eu creio que o nosso Deus, Ele cumpre as suas promessas, e isso vai acontecer antes de eu morrer. Eu vou ver as minhas 2 filhas de volta ao Evangelho, glorificando e louvando ao nome do Senhor Jesus. Eu creio, porque o próprio Deus já falou isso para mim. É uma promessa que Deus deu a mim, ao meu coração, e confirmou no coração da minha esposa. Então, irmão, acabou. Isso aí já não tira mais o meu sono, porque eu sei que isso vai acontecer, porque é uma promessa de Deus. Deus promete, Ele cumpre. Assim como Deus prometeu a vinda do nosso Salvador, assim como Deus prometeu que Ele nasceria de uma virgem, assim como Deus prometeu que Ele morreria numa cruz, assim como Deus prometeu que Ele seria ressuscitado, e tudo aconteceu, eu creio também que Ele vai voltar e vai vir buscar a sua igreja, e nós estaremos com Ele por toda a eternidade. Eu creio. A promessa de Deus, ela vai se cumprir nas nossas vidas. Como eu falei, a Bíblia tem 8.810 promessas. Mas nada mais é importante para nós, porque as promessas daquela época foram para aquela época, e Deus cumpriu. Mas a principal promessa para nós hoje é essa: que o nosso Salvador vai vir, em nome de Jesus. Se você tem alguma promessa no seu coração, que Deus fez a você, eu queria nessa noite, para que a gente pudesse renovar essa promessa. Eu sei que não é um culto de oração, eu sei que não é, mas eu queria conclamar a igreja para nós orarmos, porque assim como Deus falou ao meu coração ali, ajoelhado, que a minha filha voltaria de São Paulo para cá, e aconteceu, assim como ajoelhado ali naquele local que Deus me prometeu que as minhas 2 filhas voltariam para o Evangelho, e isso vai acontecer. Eu tenho certeza que na sua cabeça, na sua vida, Deus prometeu algo na sua vida. Eu tenho certeza, dos muitos pedidos que você já fez ao Senhor, e até agora não se cumpriram. Mas meu querido irmão, minha querida irmã, eu queria dizer para você nesta noite, que não abata o vosso coração, não se entristeça com isso.
Não fique triste porque as coisas ainda não aconteceram. Não fique triste porque aquilo que você pediu ao Senhor ainda não aconteceu, porque vai acontecer no tempo certo. Então eu queria nessa noite, um pouquinho de tempo só, que a gente pudesse estar onde nós estivermos, ou ajoelhados, ou em pé, ou sentado, onde nós estivermos, renovar o pedido que nós fizemos a Deus, daquilo que mais te atormenta o teu coração, e que você clama ao Senhor, renovar esse pedido a Ele, sabe, irmãos? Porque as nossas vidas dependem do Senhor. Vai que nessa noite o Senhor fala ao teu coração, e aquilo que você pediu, Ele diz: olha, aquieta-te, te acalma, que isso vai acontecer. Então, meu querido, eu queria que você agora começasse a orar, aonde você estiver, começasse a pedir ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, Paizinho, a minha vida sem a Tua presença, ela não é nada, Senhor. A minha vida sem os Teus desígnios, sem a Tua orientação, ela não é nada, Paizinho. Tu sabes muito bem o que eu te peço, Tu sabes muito bem o que eu já te pedi, e agora, Paizinho, eu queria te pedir mais uma vez, eu queria te pedir mais uma vez, que Tu possas, Senhor, trazer conforto ao meu coração, daquilo que eu estou pedindo há muito tempo, porque eu sei que quando Tu prometes, Senhor, eu sei que as coisas vão acontecer. Eu queria te pedir isso, queria me colocar diante de Ti, meu Deus, e te pedir mais uma vez, daquilo que Tu sabes muito bem, o que atormenta a minha vida, o que me traz sofrimento, o que me traz tristeza, às vezes me traz ansiedade. Eu queria te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, que o que eu coloquei diante de Ti, que eu já te pedi, eu posso agora sentir no meu coração a confirmação, Senhor Deus, e que Tu vai me atender, Pai, no tempo certo, Tu vai me atender. Assim eu te peço, meu Deus e meu Pai, ó Espírito Santo de Deus, nesse momento agora, Senhor, Tu está permeando todos os nossos corações. Tu sabe que os nossos pedidos chegam até Ti, porque Tu és um Deus que escuta a oração de um justo, de um homem temente a Ti, e a Tua palavra diz isso. Nós que somos tementes a Ti, temos acesso direto a Ti, através de Jesus, Senhor. E eu te peço, meu Deus, escuta as nossas orações, em nome de Jesus, Senhor. Faz assim na minha vida, nas nossas vidas, Senhor. Eis-me aqui, eu sou homem, uma mulher, um homem, um pobre pecador. Tu conheces muito bem as minhas falhas, Tu sabes muito bem os meus vacilos, aonde eu estou errando. Tu conheces muito bem, Senhor, quando eu estou somente sozinho, eu e o Senhor, Tu sabe aonde eu estou errando. E eu queria te pedir, Senhor Deus, em nome de Jesus, perdoa-me, meu Deus e meu Pai. As coisas não são tão bem quanto eu queria que fosse. Às vezes foge do meu controle, às vezes eu queria uma coisa, mas acontece outra diferente. Então, Paizinho, em nome de Jesus, agora eu te peço, me ajuda, Senhor, me ajuda, meu Deus e meu Pai.